Oi, esse vídeo é para vocês, meus filhos, Luiz Felipe, Lucas e David. Eu tô fazendo esse vídeo para vocês porque eu estava assistindo um vídeo de um rapaz que decidiu cuidar do pai dele, né? E ele teve uma infância muito difícil, o pai viciado, né? A mãe faxineira. O pai dele, quando ele um dia decidiu pegar o pai dele à força e levar para uma clínica, né? Mostrou que ele estudou, que ele cresceu e tal, que ele tá indo bem, se casou, conseguiu se erguer pela internet, né? Virou influencer. E eu tô trazendo esse vídeo aqui agora porque eu vejo muitos casos de filhos querendo fazer tudo para dar para os pais uma casa, uma vida boa, aposentar os pais. Eu quero dizer para vocês, meus filhos, que eu amo vocês com todo o meu ser. E eu quero dizer para vocês que Deus cuida de nós, de cada um de nós. Eu criei vocês com muito amor e carinho. Eu fiz tudo o que eu pensei que fosse o melhor para vocês. Embora hoje, olhando para trás, eu penso que eu poderia ter feito mais. Mas, infelizmente, hoje que eu vejo assim, né? Eu me arrependo de algumas coisas que eu fiz, me arrependo de coisas que eu não fiz. Mas eu quero dizer para vocês, se vocês querem me agradar, se vocês querem me dar algo, que esse algo seja vocês sendo felizes, vocês sendo realizados. Sabe? Vocês não me devem absolutamente nada. Às vezes vocês podem pensar assim, eu quero melhorar de vida para dar uma casa para minha mãe, para tirar minha mãe daquele lugar. Vocês não precisam fazer isso. Porque o que eu muito quis na minha vida era ter saído daqui para criar vocês. E eu não consegui. E hoje vocês já estão criados, estão adultos, me enchem de orgulho. Eu sou muito feliz por cada um de vocês. Cada um tem a sua vida, o seu trajeto. Mas eu me agrado de ver que criei homens corajosos, homens de honra, homens bons, né? Graças ao meu bom Deus, nenhum de vocês virou bandido. Nenhum de vocês entrou para a vida paralela. Vocês são trabalhadores e honestos. O meu maior desejo da vida é ver vocês na presença do Senhor, servindo a Deus até o final. E vivendo para Cristo, ensinando os seus filhos. E a vida de vocês assim, com honra. Sem mentira, sem engano, sem traição, sem humilhar ninguém, sem pisar em ninguém, sem roubar, sem matar, não precisando de nada disso. Porque o que gera para nós prosperidade é Deus e Ele vê todas as coisas, né? Então, mesmo que o homem não esteja vendo algo de errado que nós estamos fazendo, Deus está vendo. Assim como o homem pode não estar vendo tudo que nós estamos fazendo certo, Deus está vendo. Então, eu quero dizer para vocês, vocês não precisam roubar, matar, trair, enganar, usar droga. Vocês não precisam de nada disso. Prostituição, imoralidade, vocês não precisam de nada disso. Tudo que a gente precisa para viver nessa vida com prosperidade é de Deus. Com Deus nós alcançamos, nós podemos tudo, nós realizamos tudo, porque Deus nos ajuda. Aí vocês falam, mas Deus realiza tudo, então por que você ainda está aí? Porque, olha, eu estou num lugar bom. Se vocês vissem as casas que a gente morava quando era criança, e eu era grata. Eu lembro quando eu era criança, a gente morava de aluguel, em casas cheias de rato, barata. E eu era grata, porque eu tinha ali, né, o amor do meu pai e da minha mãe, tinham que comer. Muitas vezes até pouco, mas tinha.
roupa, tinha sapato, não faltava nada. Nós tínhamos a companhia umas das outras, que nós somos em 5. Nós brincávamos muito o dia inteiro. Meu pai brincava com a gente. A minha mãe, ela fazia roupinha de boneca, fazia boneca de pano. Então, assim, as dificuldades financeiras não entraram na balança da minha vida, né? As dificuldades financeiras, elas não mudaram a minha vida, sabe? Para melhor ou para pior. Eu tenho, graças a Deus, o meu caráter, porque eu fui ensinada, né? E claro que eu caí quando eu era adolescente, quando eu era jovem, fiz muitas coisas erradas das quais eu me arrependo hoje, e se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria mais. Porém, Deus, Ele cuidou de mim o tempo todo. E apesar de eu ter me envolvido com pessoas erradas, né, com pessoas sem caráter, Deus cuidou de mim, me livrou de todo mal, da morte, das drogas, da bebida, de todo mal, da imoralidade sexual. E Deus me deu 3 filhos maravilhosos, a minha bênção. O meu presente são vocês, sabe? De verdade, eu gostaria de ter, sim, uma herança para vocês, uma herança para cada um de vocês. Mas como eu não consegui dar para vocês uma herança física, tipo dinheiro, casa, carro, nada disso, a herança que eu tenho para deixar para vocês é Deus. É falar para vocês que vocês têm o maior Pai do mundo, o único Pai todo-poderoso, Criador de todas as coisas, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. E é esse Deus que cuida de vocês e que prospera as suas vidas. E a herança que eu quero deixar para vocês é que vocês sejam tementes a Deus, obedientes a Ele e andem no caminho certo. Sempre, sempre que surgir na sua vida 2 caminhos, escolha o caminho de Deus, escolha o caminho do bem, escolha o caminho da salvação. Não entrem por caminhos tortos, não procurem atalhos duvidosos, sabe? Vocês não me devem nada, tá bom? Eu não quero que vocês gastem a vida de vocês, a energia de vocês, tentando ter alguma coisa para dar para mim. Se vocês querem realmente me dar alguma coisa, isso não custa nem 1 centavo. É só serem tementes a Deus. Obedeçam a Deus, porque fazendo isso, vocês vão prosperar no caminho de vocês. Porque Deus, Ele é galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amem a Deus de verdade. Amem a Deus com toda a força que vocês têm, com todo o seu ser, com todo o entendimento de vocês. Tá bom? Porque esse mesmo Deus que cuida de vocês, cuida de mim. Eu peço a Deus que me dê saúde para eu trabalhar até o último dia de vida que eu tiver nessa terra. Eu peço a Deus que eu possa me sustentar até o fim. Eu não quero ser peso físico e financeiro para ninguém. Eu tenho um pai também. O pai de vocês é o meu pai, que é Deus. O pai poderoso, o pai que cuida. A palavra de Deus fala assim que eu nunca vi um justo mendigar um pão, né? Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu vejo essa promessa de Deus se cumprindo na minha vida a vida inteira. Eu nunca precisei mendigar o pão. E vocês também não. Eu nunca fiquei desamparada. Deus sempre esteve ao nosso lado cuidando de nós. Deus me ajudou a cuidar de vocês. E tudo que aconteceu na nossa vida, o que foi de ruim foi livramento. E o que veio depois foi a bonança, foi a bênção do Senhor. Eu amo vocês, meus filhos, mais do que tudo nessa terra. Vocês são o meu tesouro, o meu bem maior. E agora a minha neta, que eu amo tanto. As minhas noras também eu amo. E o amor, ele não tem que ser correspondido, né? O amor, ele a palavra de Deus fala que o amor é sofredor. O amor é... Eu vou ler.
tá? Desculpa eu estar falando esse monte para vocês, mas eu creio que vocês precisam ouvir o que eu tô falando. Isso por causa das pessoas que eu vi, né? Dos relatos que eu vi de pessoas nas redes sociais. Tô suando, tá muito calor. Eu acabei de tomar uma sopa, né? Aqui em Coríntios, espera aí que eu vou ler para vocês. Coríntios, aos Coríntios. Só um minuto, tá? Tenham paciência comigo, ó. Aqui tá em 1 aos Coríntios 13. Eu vou ler aqui. Sobre o amor, ó. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha. Então, essa é a verdade que eu coloco dentro de mim. Não preciso de nada para amar vocês. Eu não preciso de nada para amar as minhas noras. E não preciso de nada para amar as minhas netas, a minha neta e os netos que virão, se Deus quiser. Eu amo. Eu quero que vocês sejam felizes. Quero que vocês sejam completos. Eu peço a Deus todos os dias para abençoar o casamento de vocês, para que não haja ruptura, para que essas famílias sejam famílias inteiras, sabe? Íntegras, inteiras até o final dos tempos, sabe? Peço a Deus para quebrar toda a maldição na vida de vocês, no casamento de vocês, toda maldição hereditária ou toda maldição por palavra ou qualquer coisa que seja. Eu quero que vocês vivam felizes para sempre, até o fim. E eu peço para vocês que não carreguem nunca nenhum peso referente a mim. Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que dar uma casa para minha mãe, eu tenho que tirar ela de lá, eu tenho que aposentar minha mãe. Vocês não têm que fazer nada disso, tá? Sejam muito felizes e prósperos em nome de Jesus, tá bom? Eu quero pedir a vocês perdão por todas as coisas de errada que eu já fiz, por todo o erro que eu cometi contra vocês, né? Eu quero que vocês saibam que eu amo vocês e que não foi de propósito, nunca foi desejo meu fazer nada que prejudicasse vocês de alguma forma. Tudo que eu fiz até na minha vida foi fazer de tudo para que vocês tivessem uma vida plena, uma vida certa, uma vida honrada, uma vida próspera. E Deus sempre honrou a nossa vida. Eu sei que muitas coisas aconteceram, né? Mas a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós tenhamos bom ânimo porque Ele venceu o mundo. A palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Então, é impossível que tudo seja perfeito e que não aconteçam coisas ruins no meio do caminho. Mas Deus, Ele cura todas as feridas. Deus liberta, Deus transforma, Deus restaura. Deus dá a paz que excede todo entendimento, né? E Deus nos dá alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, é o que eu desejo para vocês de verdade. Que vocês sempre tenham esse entendimento que no mundo nós teremos aflições, mas que é para nós termos bom ânimo porque o Senhor Jesus venceu o mundo, né? Essa vida é passageira, nós somos peregrinos aqui na terra, nós não somos daqui, né? Nós estamos de passagem e nós iremos para a casa que é o céu, né? Nós iremos para a eternidade com o nosso Senhor, né? É isso que eu queria deixar para vocês, meus filhos. Eu amo vocês de verdade, com toda a minha força, com todo o meu ser.
amo também as minhas noras e amo também a minha neta, porque hoje é dia 13 de novembro de 2025 e neste ano eu só tenho uma neta, a Maria Luísa, o amor da minha vida. Ela é a minha alegria, gente, como eu me alegro quando eu sei que eu vou encontrar com ela, quando eu me alegro de brincar com ela. Então, assim, eu amo vocês, tá? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu peço a Deus que abençoe e prospere o nosso caminho em nome de Jesus. Um beijo, fiquem com Deus.